Olá, turma. Nossa aula de arte hoje, dia 10/11, livro do quarto bimestre, tá? Páginas 438 até a 446. A gente começa a falar hoje de arte moderna no Brasil, lembrando que moderno não é agora. Moderno quando a gente fala de um período moderno, é um estilo, né? Foi um movimento artístico, cultural denominado de modernismo. Então, na Europa, desde o fim do século XIX, aconteciam mudanças graduais quanto ao modo de se pensar e se fazer arte de uma maneira geral. Muitos pintores seguiam as mais diferentes vanguardas artísticas, né, correntes artísticas, criando um cenário de mudança. O academicismo era, na verdade, um contraposto a outras correntes de arte, trazendo consequentemente mais liberdade às novas possibilidades para quem queria criar. No caso, as vanguardas elas eram mais livres, os artistas que aderiam aos novos movimentos iam até, por vezes, contra as regras das academias de belas artes, daquele desenho mais técnico, daquele desenho mais realista. Daí surgiram, né, os outros movimentos artísticos que vocês já viram, o pontilhismo, o cubismo, enfim, tudo isso foi o caminho para a gente chegar na arte moderna e principalmente falar de arte moderna no Brasil, que aí é onde a gente começa a realmente falar de arte brasileira. No Brasil, esta mudança ocorreu de maneira mais rápida, o que causou um pouco de choque e resistência à população, como tudo que é novo no início cria, né, uma atmosfera mais resistente. Alguns artistas brasileiros que viveram por algum tempo na Europa foram influenciados pelos pensamentos europeus. Quando voltaram para o Brasil, acabaram aderindo a esse novo movimento e trazendo até novos conceitos lá de fora, né? Porque a Europa já estava vivendo o modernismo. Graças a estes artistas, a arte cultural nacional ganhava novas características, ganhando espaço na história da arte como uma arte que representava traços tipicamente brasileiros. Então, esse movimento, que ficou também conhecido como a Semana de 22, não esqueçam, Semana de Arte Moderna, aconteceu em São Paulo, tá? Entre os dias 13 e 18 de fevereiro. A Semana de Arte Moderna, que se apresentava como a primeira manifestação cultural coletiva e pública de artistas na história do Brasil, o objetivo era renovar as artes, e fazer uma oposição à cultura conservadora de outro país, que no caso, países europeus, né? Então, o local estabelecido para tal foi o Teatro Municipal de São Paulo, onde ocorreu uma exposição com cerca de 100 obras de arte e 3 sessões musicais e literárias. Então, foi um movimento artístico-cultural. Outra coisa, aqui a gente vê uma foto do Teatro Municipal de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, já passaram pelo centro da cidade. O Teatro Municipal do Rio, ele é assim, olhando assim, ele é até um pouco parecido, mas ele é até mais bonito. E ele já existia na época, então podia ter sido no Rio, mas não foi no Rio. Porque o Rio, ainda nesse período, vivia muito a cultura europeia. Tanto que a nossa arquitetura do centro da cidade, a gente ainda tem vários prédios históricos e é conhecida até hoje como a Paris Carioca. Então, o melhor cenário para esses artistas modernistas que vieram com a cabeça aberta, com a mente cheia de ideias, era São Paulo, que São Paulo já vivia os ares americanos, sabe? Aquela atmosfera de industrialização, dos primeiros arranha-céus, os grandes edifícios, os grandes centros empresariais. Então, São Paulo já estava numa linha completamente diferente, culturalmente falando. E até hoje a gente tem essa diferença imensa entre São Paulo e Rio em relação à modernidade, ao comércio. E isso desde daqui, a gente está falando de 1922. Por isso que esse foi o principal motivo do evento não ter acontecido no Rio, mas em São Paulo. Bom, vários artistas intelectuais da época participaram, né? Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos. A Semana de Arte Moderna de 22 foi um verdadeiro evento que ocorreu em São Paulo e representava uma renovação de linguagem, né, a busca de experimentação, a liberdade criadora e a ruptura com o passado. Além disso,
foi o ano do centenário da independência do Brasil, que é muito significativo. Tais eventos da Semana da Arte Moderna foram um marco para o novo entendimento sobre a concepção de fazer e compreender arte. Então, olha só, o modernismo ele foi dividido, a Semana de Arte Moderna, tá? Ela foi dividida em algumas fases, e vocês vão ver aqui, é importante vocês estudarem isso, hein? Bom, a primeira fase do modernismo aconteceu a partir da Semana de Arte Moderna, em 22, e foi a fase mais radical, porque procurou romper com os padrões antigos e enraizados da época. Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral lançaram alguns manifestos declarando as mudanças que estavam ocorrendo. E aí essa primeira fase, ela teve dois manifestos, né, que foi o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. O primeiro teve alguns artistas, um exemplo é o artista de Cavalcante, que escolheu temas de raízes brasileiras, era uma temática mais colorida, mais cultural, mais voltada para a nossa flora, para a nossa fauna. Já o Manifesto Antropofágico tem muito característica em mostrar, quem ficou muito conhecida nesse manifesto, inclusive, Tarsila do Amaral, com aquela obra O Abapuru, que não está aqui, mas tem no livro de vocês. Que significa esse manifesto antropofágico devorar a própria cultura, né, consumindo referências europeias modernistas, mas com o objetivo de, com isto, manter-se produzindo uma arte brasileira. A segunda fase do modernismo, essa daqui se trata da primeira fase. Já a segunda fase, após a assimilação das novas estéticas trazidas pela primeira fase modernista, agora os artistas estavam buscando abordar temas sociais, né, críticas, de uma maneira geral, e aí, diversos artistas, né, literários e artistas plásticos, enfim, já abordavam esses temas mais sociais. Um exemplo disso é até essa obra aqui, Operários, que mostram as pessoas, primeiro que mostra a diversidade étnica, né? A gente vê, se vocês pararem para prestar atenção, tem asiáticos, negros, brancos, pardos, né? E com fundo o cenário de industrialização. E as pessoas até com uma expressão apática, porque essa foi a grande mudança, né? As pessoas mais alienadas ali no seu trabalho mecânico. Bom, alguns artistas, deixa eu só... Tá. Alguns pintores da semana de 22, a gente tem um exemplo da Anita Malfatti, que ela era, assim, tinha umas pinceladas muito soltas, muito diferentes, voltou da Europa com esse conceito, não foi muito bem aceito aqui, mas ela foi extremamente importante para a história da arte brasileira, principalmente porque em um dos momentos do evento da semana de 22, ela apresentou algumas obras da amiga, que era a Tarsila do Amaral, que não pôde participar, e ela que representou, e na verdade quem ganhou fama mesmo nesse movimento foi a Tarsila, e de início ela nem estava, né? Foi a Anita que a representou. Então, a Anita fundou com Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, e o grupo dos 5, tá? Esse grupo foram os grupos de artistas mais famosos do período, só andavam juntos, pensavam juntos, fizeram várias exposições, trouxeram vários conceitos para a arte brasileira. Então, nos anos seguintes, ela integrou na Sociedade Pro Arte Moderna e participou do Salão Revolucionário. De Cavalcante, que foi um artista, né, de talento bastante conhecido em sua época, teve um papel essencial também na Semana de 22, o pintor foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna e uma figura importantíssima para o grupo modernista, sem contar toda a sua história nas artes plásticas no Brasil, que a sua pintura era cheia era marcada de definições de volumes, pela riqueza de cores, pelo uso de luminosidade. A gente tem até um exemplo aqui, olha, esse jogo de claro e escuro. Seus trabalhos podemos observar mulatas, festas de pescadores, temas de carnaval, temas brasileiros, né, de cultura brasileira, dessa mistura dos grupos indígenas, europeus e africanos. Atualmente, as obras do artista são disputadas por colecionadores, curadores de arte e
a pintura de Di Cavalcanti resume e qualifica o país no mundo afora, né? O artista ele faleceu em 1976, no Rio de Janeiro, em 26 de outubro. Tem o Vicente do Rego Monteiro, que foi um dos precursores dos ideais da Semana de 22, que foram propostos até por Mário de Andrade. Podemos notar em seus trabalhos que seus trabalhos utilizam imagens mitológicas que se misturam com tradições de arte pernambucana, barroca, marajoara, além de representarem forte influência do cubismo da Escola de Paris. O artista trabalhou como escultor, pintor e participou da semana também, né, da Semana de 22, devido à temática inspirada nas lendas indígenas amazônicas. Então, vocês percebem que a arte produzida por todos esses artistas que integraram a Semana de 22 era muito voltada para a cultura brasileira. Tarsila do Amaral. Bom, esse aqui que é o Abapuru que eu estava falando, ó, do movimento antropofágico. Foi uma grande personalidade, né? A artista era amiga de Anita Malfatti, ambas tiveram aulas com o pintor Georges Pont. Em 1920, viajou para Paris, estudou na Academia Julian. Enfim, ela viveu muito tempo na Europa, ia e voltava, viajou o mundo. A Tarsila esteve na Europa durante a Semana de 22, mas, como eu disse, quem apresentou foi a Anita, e ela, ainda assim, a Tarsila ficou muito mais famosa do que a Anita Malfatti. Até porque a temática, as cores que a Tarsila usava surpreenderam mesmo. Era uma coisa que realmente encanta até hoje. Vitor Bercheret, o escultor, tem um papel diferenciado, fundamental no modernismo brasileiro, junto com Lazar Segal e Anita. É figura importante no período que antecede a própria Semana de 22. Além disso, ele se destacou nos anos 20 e 30 como artista da Escola de Paris, com monumentos públicos, funerários e decorativos de fachadas, como esse monumento aqui, que fica em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Bom, o que aconteceu depois da Semana de 22? O modernismo foi um movimento artístico, cultural, que abriu portas para novas formas de expressão da cultura popular brasileira, de falar mais sobre a diversidade, pintar mais temas relacionados à nossa cultura. Então, após a Semana de Arte Moderna, alguns grupos surgiram com o mesmo objetivo de renovar as artes e trazer novas abordagens. Entre eles, destacam-se alguns artistas, tem uma lista, não precisa gravar todos, mas para vocês conhecerem. Estes grupos começaram a se formar a partir da década de 1930, e a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, então, causando renovação e tornando artistas pertencentes a vanguardas europeias mais conhecidos aqui no Brasil. Vamos às questões. Número 1, a Semana de Arte Moderna aconteceu no ano de 1922, letra E. 2, resposta pessoal. 3, a Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, letra D. 4, o Vitor Bercheret é um artista que trabalhava com a técnica da escultura. 5, letra C. 6, letra D de dado. 7, pulei a 7, pessoal, mas a 7, pulei? Não, pulei não, é discursiva. Quantas fases... deixa eu voltar. Quantas fases teve o modernismo e como foram elas? Bom, o modernismo teve 3 fases. A primeira geração, segunda geração e terceira geração, ou conhecida como pós-modernismo também. 8, número 8, letra C, tá? 9, letra A. 10, letra B de bola. 11, letra D de dado. 12, letra A. Aqui, letra A. 13, letra A também. Aqui, 13, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. 14, letra A. E 15, letra B de bola, tá? Bom, fechamos essa unidade. Bons estudos e até a próxima aula.